Olá pessoal, eu me chamo Momi e vamos começar mais um vídeo sobre composição musical. No episódio de hoje, vamos falar sobre o contrabaixo, história simplificada, os tipos de contrabaixo, escrita e limitações e o baixo na base. Depois da vinheta, a gente começa. Então, pessoal, dando continuidade no nosso curso de composição musical e nos nossos vídeos, hoje a gente vai falando inicialmente da história, né? O contrabaixo elétrico, né? Ou simplesmente baixo elétrico, né? É um dos instrumentos mais presentes na música popular, como a maioria deve saber, sendo raro em alguns gêneros musicais que não utilizam, né? O baixo elétrico ele foi criado, né, a partir do baixo acústico, né? O instrumento ainda é empregado nas orquestras e encontrado bastante em grupos de jazz. O baixo acústico ele surgiu em meados do século XVI, segundo a nossa literatura, e possivelmente inventado por Gasparo da Salo, né? Enquanto na música erudita, esse instrumento costuma ser executado com arco, né? Na música popular, ele é usualmente tocado com os dedos ou com palheta. Na primeira metade do século XX, o baixo acústico foi amplamente utilizado nos primeiros grupos de jazz, né? Entretanto, o problema do baixo acústico é principalmente a mobilidade, né? Porque ele é grande e tal, além do valor também, né? Então ele acabou ao longo do tempo sendo substituído, né, pelo baixo elétrico, né? Rapidamente o baixo acústico foi deixado de lado pelos intérpretes que buscavam um instrumento menor e mais fácil também de ser transportado, né? Ser mais confortável também para executar e também ter performance de palco e tal. No entanto, a mobilidade não é a única diferença entre o baixo acústico e o elétrico, né? O modelo de baixo proposto pelo Fender era o mais leve e construído em madeira sólida, sendo posicionado de maneira peculiar. Isso permitiu que o instrumento fosse tocado por um profissional sentado ou em pé, né? Que já não acontecia com o baixo acústico. Nesse último caso, possibilitando até mesmo movimento, né, no palco e tal. Além disso, a afinação do baixo elétrico é temperado, né, pois ele apresenta trastes que marcam o braço do instrumento, parte que não é arqueada, né? Dando continuidade, né, tem os tipos de baixo. Quais os tipos de baixos que a gente tem? Então, normalmente, né, tem baixos com mais corda, mas os tipos de baixos que a gente tem é de 4 cordas, de 5, de 6, né? Então, o que acontece? Embora existam contrabaixos com mais cordas do que esses instrumentos são muito raros e poucos usuais no cotidiano de um baixista e tal. Os baixos mais comuns atualmente são os de 4, 5, 6 cordas, como eu acabei de falar. Os baixos de 4 cordas são os mais comuns ainda, sendo utilizados em diversos estilos, né? As cordas desses instrumentos são afinadas da mesma forma que os baixos acústicos, no caso em que o arranjador não conhece o baixista e não sabe de quantas cordas será o instrumento usado, recomendamos, né, o livro da nossa literatura recomenda que o arranjador ou o compositor seja escrito dentro das extensões do baixo de 4 cordas. Né? Então o que acontece? Vamos pular aqui. Já está entrando dentro das limitações, mas ele está querendo dizer para a gente usar, mesmo que ele tenha 6 cordas ou mais, a gente usar dentro essa daqui é a clava de, deixa eu colocar aqui, essa daqui é a clava de Fá, a gente usar dentro da pauta com o baixo de 4 cordas, tanto de 5 como de 6. Vamos fazer essa alteração na hora da gente escrever nossa partitura, né? O que acontece também? Dentro da limitação da escrita, quando a gente for compor a música para o baixo,
de maneira similar ao piano, o padrão estabelecido pelo mercado de trabalho sugere que o arranjador ou o compositor escreva inteiramente a linha de baixo de um arranjo. Isto é, porque o baixo talvez seja um instrumento com maior importância na elaboração da personalidade de um compositor. Por essa razão, é aconselhável com a execução de casos muito especiais, né? Com exceção de, por exemplo, sua parte seja escrita por inteiro em todos os detalhes específicos, né? Porque o baixo acaba marcando muito a música, né? Ele vai dar um preenchimento no fundo da textura musical, né? E para entender textura, volte nos nossos vídeos antigos. Apesar de escrever nota por nota do conteúdo do baixo, a cifra sempre deve ser colocada sobre a partitura, pois além de auxiliar na leitura, permite quem for interpretar a sua música, a hora de você compor, modificar e incluir elementos na linha de baixo, uma prática muito comum, né? O contrabaixo elétrico é escrito na clave de Fá, como está mostrado aqui, diferentemente do violão, piano, né, que tem duas claves, então ele é feito na clave de Fá. Mostrando mais aqui, né? Então, só vamos pegar outro vídeo aqui. Então, o que acontece? O nosso baixo, a escrita dele vai ser feita na clave de Fá, né? Na quarta linha, sendo o instrumento transpositor de oitava. Isso significa que tudo o que está escrito na partitura será executado uma oitava abaixo, ou seja, a notação não equivale ao som real. Esse é um recurso de escrita. Esse recurso de escrita tem por objetivo evitar o número de linhas suplementares inferior, facilitando assim a leitura, né? Então isso vai acabar ajudando, né, a gente fazer a leitura, né, do baixo. O baixo na base, na hora da gente for escrever, que essa que é a parte mais interessante para a gente agora, né, além dessa história toda e tal, é que é muito comum, né, o baixo estar acompanhando a bateria, né? Isso é muito comum, principalmente o bumbo, né? Então, antes de iniciar uma composição, é necessário que o arranjador ou o compositor tenha uma intimidade com o estilo da música. É o que eu venho falando desde o começo. A gente ter uma intimidade com o tipo de música que a gente quer tocar, né? Se você nunca teve intimidade com jazz, eu acho que talvez na hora de se escrever essa partitura para jazz você vai ter mais dificuldade, porque você não tem intimidade com esse tipo de música, com os padrões dela. Em muitos gêneros musicais, o baixo tem uma relação muito próxima com a bateria, né? E mais especificamente com o bumbo. Recomendamos, segundo o livro, que o estudante ou o compositor, o arranjador, passe a ouvir a música com os ouvidos mais atentos em relação, buscando compreender, mapear a interação que existe entre o baixo e o bumbo, né? Então é muito comum, né? O baixista sempre está acompanhando o bumbo da bateria e tal, né? Claro que nas transições de compasso e tal da música há uma é capaz de ele não acompanhar o bumbo, né, justamente para dar dinâmica. Outra coisa que tem no baixo que é interessante, e depois a gente vai ver lá na nossa partitura, e isso é difícil de fazer em alguns aplicativos, no MusiScore eu não consegui fazer direito, que é a técnica de slap, né? A partitura de slap é um recurso que vai dar uma sonoridade diferente, meio que percussiva no baixo também. Então ele é escrito dessa forma, vai ter o T, que é o thump, e o P, que é o pop. E esse T é uma técnica. Você vai bater a corda na traste e o P você puxa a corda, né? Então, nessa nota você batia a corda, essa nota na traste, né? A corda na traste, e essa daqui você ia puxar, no sol aqui no caso. Você puxa a nota e aí ele vai dar um som específico. Criar esse em MIDI, pelo menos eu procurei no MusiScore, não consegui fazer do jeito que eu queria, né? Mas tem aplicativos que talvez você consiga. Se você gravar o instrumento ele mesmo, né? Ainda você não vai ter esse problema, só que você vai ter que saber a técnica. Se você usar o MIDI ou o instrumento virtual para gerar esse slap, né? Você vai ter que pesquisar para ver se o aplicativo, o seu gerador de MIDI, vai conseguir fazer essa simulação desse slap, né? Então, a gente vai voltar para a nossa música lá de criação para mim mostrar para vocês como que eu escrevi a linha de baixo, né? Para vocês terem uma noção mais dinâmica sobre o instrumento. E na próxima aula, né, a gente vai falar sobre o violão e guitarra, né? Então vamos lá.
Então, pessoal, essa daqui é a nossa partitura, né, da aula passada. Aqui tem a partitura que a gente iniciou, né, nesse processo de ritmos e tal, que é a pauta da bateria. Depois a gente falou do piano, né, um pouquinho, e agora a gente está falando do baixo. E então, para quem também está chegando agora, volte os vídeos anteriores para poder entender, né, de uma forma mais completa todo esse processo de composição. Então, como foi dito, né, o baixo é o interessante, o bem comum acontecer, ele é acompanhar o bumbo, né? Então, quando eu coloquei essa nota Ré, né, eu fui acompanhando o bumbo, né, da bateria até um certo momento. Claro que depois eu fui alterando para dar dinâmica, né, como a gente vai ouvir agora. E depois eu alterei colocando concheia, não acompanhando o bumbo, mas também para mudar um pouco e ela não ficar muito estática a música, né, vamos dizer assim. Vou colocar para vocês ouvirem e logo na sequência eu vou explicando como que eu montei esse processo do baixo. Então, pessoal, isso daqui é a ideia daquela música que a gente está criando. Como que eu montei esse baixo, né? Primeiro é aquilo que eu sempre falo, é tentar se familiarizar um pouco como que se toca um baixo. Mas inicialmente, eu pelo menos gosto de fazer assim. O que você faz? Dentro do MuseScore ou qualquer editor de partitura, vou me escrever uma partitura aqui. Eu copiei ela, né? Vou vir aqui, né? E joguei ela aqui. Joguei esse ritmo aqui. Ele caiu em Fá, calma aí. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Caiu na clave de Fá. Como que eu criaria esse baixo aqui, né? Onde eu vou mostrar para vocês. Né? Como que eu criaria? Que notas colocarei aqui para criar? Óbvio, você vai ter que estar dentro da escala, né? Então, dentro da tonalidade. Tá? A nossa tonalidade hoje está em Sol maior. Então, o que acontece? Está aqui, ó, Sol maior. Então, o que acontece? Vai estar dentro do campo harmônico. O ideal é que você não fique alterando muito as notas, porque senão fica muito confuso. Então, o que eu faço? Normalmente eu faço assim. Eu copio, né, a nota do instrumento, que é a voz principal, no caso é o piano, e jogo aqui no baixo. Só que você vê, quando você vai copiar, mesmo estando na clave de Sol, vai sair nota muito alta na traste do baixo. Então você tem que transpor as notas. Se você tiver o Music Store, você vem em ferramenta, transpor, e você coloca tom para baixo. Né? Por isso que eu falo, é sempre importante usar as ferramentas, ajuda muito, do que você fazer isso manualmente. Então você pode ver que já subiu mais nota. Né? Aqui caiu em Mi. Quando você for ver aqui no Music Score, está em Ré. Né? Então, você vai ter que mudar essa nota. Então, vamos subir mais um pouco, porque está difícil ainda para um baixista tocar aquilo. Né? Então, vamos aliviar. Então, vamos colocar aqui para executar. Aqui já subiu mais as notas. Só que aconteceu, quando ele sobe, ele foi subindo pro Mi. Só que essa nota não é Mi, essa nota aqui, ela é Ré. Então, a gente vai ter que... aqui, está no Ré. Só que aqui ele vai dar uns problemas. Então, você vai ter que alterar. A gente vai apagar essa nota. Vou colocar aqui. A gente vai apagar essa nota. Não está apagando, apagou. Né? E vamos colocar a nota que a gente precisava. Né? Então, vamos colocar o Ré aqui. Né? Mi, né? Ré não. Ah, tá. Aqui saiu o Ré certinho. Desculpa, falei besteira. Então, aqui saiu o Ré. Então, o que acontece? Aqui eu copiei. Se a gente for colocar para tocar, já criamos uma linha de baixo. Né? A gente provavelmente está copiando o baixo do piano. Só que para dar dinâmica e ficar com uma estética melhor a textura, a gente vai modificar algumas coisas. Então vamos colocar para tocar só esse trecho. Então você vê que ficou bem interessante. Só que o legal é a gente pegar e alterar um pouco algumas coisas. Então vamos colocar um ritmo, né? Eu vou copiar isso duas vezes. Cadê onde eu peguei essa linha aqui? E vou pegar esse trecho aqui também. Vou fazer a mesma coisa que aconteceu aqui. Então eu venho aqui, copio.
Então, gente, isso daqui é para a gente criar a linha de baixo, tá? Se você compor alguma coisa e tiver mais facilidade com o instrumento, essa é uma dica, né? Então você pega a voz principal, copia ela para a voz de baixo, né? Então vamos copiar aqui. Opa, copiei errado. Tá, é isso aí mesmo. Então a gente copia aqui. O que acontece? Você não vai fazer tudo igual o piano está fazendo, senão vai ficar um baixo sem graça, né? E aqui tá difícil para o baixista tocar, a casa 24, então você vai ter que transpor de novo. Aí você vem para ferramentas, né? Vamos baixar esse tom aqui, vamos baixar mais. Então agora ficou um pouco mais fácil para ele tocar. Lembra, sempre que se você for executar música, tem que ser uma música que seja fácil você executar. Então o baixo está igual ao baixo do piano, né? Só que vamos colocar um pouco mais de swing nisso. Então o que a gente faz? Em vez de copiar, né, a gente pode jogar uns contratempos aqui. Ó. Basta fazer contratempo com algumas notas do piano. Então vou deletar algumas notas do que a gente fez. Tá? Então olha que legal. Então você já vê que a linha de baixo vai ficando mais afinada. Agora vamos alterar aqui também. Tá? Agora olha que legal. Então você vê que já vai dando um formato melhor na textura, né? Em vez da gente deixar do jeito que estava, né? Que estava copiando. Aqui estava copiando totalmente a linha de cima. Então isso é importante para quem vai compor, né? Porque às vezes a gente também não quer perder muito tempo compondo com alguns instrumentos que a gente não tem tanta familiaridade, né? Então, se a gente fosse baixista, a gente ia ter mais ideias sobre alguns ritmos e estilos que a gente poderia colocar, né? No meu caso, eu sou violonista, então fica mais difícil. Então, uma das técnicas que eu comecei a usar e criar ao longo das minhas composições foi isso. Você pega uma linha que você quer da sua música, né? Então, por exemplo, eu quero pegar esse trecho aqui agora, que é a finalização que a gente estava aqui. Ó. Vou pegar esse trecho aqui, né, para dar continuidade. Copia da linha principal, né? Agora essa daqui está a parte aguda, eu vou ter que abaixar mais ainda. Então vou pegar dessa daqui de baixo, fica mais fácil. Então, da clave de Fá. Então, joguei a clave de Fá aqui do piano e vou copiar ela no baixo, né? Aí eu copio ela no baixo. Beleza. Só que de novo, ó, as notas quando você transpõe, como ele transpôs na clave de Fá do piano, na clave de Fá de baixo vai ficar diferente, porque as notas vão ficar mais agudas aqui na região mais aguda do baixo, fica muito difícil tocar. Então você vai ter que alterar. E aqui também surgiu um outro problema, porque saiu com acorde, né? Então, normalmente não se usa muito acorde, né? Pelo menos assim, em uma boa parte das músicas embaixo. Então você tira esses acordes, transforma em melodia. Como? Apagando algumas notas do acorde. Ressalva, nem todas as notas você vai poder apagar, porque senão vai ficar esquisito o som. Aí você tem que analisar, né? Que nem eu estou fazendo aqui. Então, ó, tem um acorde aqui. Vamos apagar essas notas, vamos deixar a nota que tenha mais intensidade e aparece mais. Para isso você vai ter que ouvir o acorde do piano, né? Cadê? Ó, a nota que está aparecendo mais aqui é o Fá sustenido. Fá sustenido acho que eu já até paguei. Mas vamos deixar esse Ré aqui mesmo, para que a gente não perder tempo. Vamos colocar um ritmozinho aqui. Então olha como vai ficar agora. Deixa eu ver aqui. É que eu peguei o compasso errado. Mas só para vocês entenderem o processo, né? Como que é feito. Mas a ideia é a mesma. Então você pega a melodia do que você quer. Né? Esse compasso mesmo. Aqui está sem a parte do canto do piano. Então você pega aqui, né? Só que você vê, aqui estourou um pouco o campo de grave do baixo, né? Então você pode pegar essa nota Ré e mudar a posição dela de novo com a transposição, subindo, né? Então vamos subir essa nota aqui para onde? Pronto, o zero seria o zero aqui.
Então vamos pegar essa nota aqui, ó. Vou colocar esse 0 aqui, 0 aqui, que é o Ré, Ré e Ré. Pronto, aí a gente apaga essa daqui, agora vai ficar melhor. Porque essas notas estão estourando o campo, agora essa aqui eu mudei legal. Essa nota estava estourando a limitação, né, do som grave do baixo, então agora aqui eu alterei melhor. Então, como queria ficar? Entendeu, pessoal? Então seria mais ou menos isso. Não tem muito mistério, né? Da gente poder fazer essa criação do baixo, tá? Então, só recapitulando, o ideal é seguir, e o muito comum, seguir o bumbo, né? Os ritmos, quando eu estou falando de seguir é na questão dos ritmos, né? Mas para não ficar preso só nisso, você faz alteração junto com as vozes do piano ou da guitarra que tiver. Foi o que aconteceu aqui. E você também, para dar uma estabilidade na música, você pode deixar o baixo constante com concheias semimínimas. Aí você escolhe, né, semiconcheia dependendo da velocidade da música, para dar uma dinâmica. E o que a gente fez aqui, né, foi mostrar nessa região aqui como que se cria essa linha de baixo, mesmo você não sendo um baixista. Então o que a gente fez? Pegamos a melodia da clave de Fá do piano, ou outro instrumento que você estivesse usando, copiava na pauta do baixo e ia tirando algumas notas de alguns ritmos, né, para dar mais dinâmica na música. E foi o que a gente fez aqui, colocando para tocar mais uma vez. Certo? E para ouvir a música mais uma vez, só para vocês decorarem o processo, seria isso daqui. E na outra aula a gente vai colocar mais instrumentos. Só mais uma ressalva para terminar, você vê que aqui eu coloquei a casa 14 no baixo. Já tem que ter uma boa técnica para executar isso no baixo legal. Então, seria o ideal aqui a gente fazer uma transposição também para ficar mais fácil para o baixista tocar, né? Aqui fica mais fácil, né? Casa 02 e tal, do que deixar na casa anterior, né? Casa 14, tá? Isso é só uma ideia para quem for executar a sua partitura, né? Então, se a gente deixar assim, fica bem difícil para o baixista tocar. A casa 16, ó. Então, mesmo processo. O ideal aqui é a gente ter que tocar dentro de uma realidade. Então, o que seria ideal aqui? A gente fazer uma transposição com uma realidade, né? Para o baixista tocar mais fácil, né? Seria essas ressalvas que a gente tem que ter na hora da gente criar a partitura para baixo. Claro, se você criar uma música sua, que vai tocar só no computador, não tem problema. Você pode fazer coisas impossíveis com um instrumento. Mas se a sua partitura for para você dar para um baixista tocar, e ele não tiver determinadas técnicas, vai ficar bem difícil de fazer certas coisas que você quer fazer na sua partitura. Então, você sempre tem que lembrar disso. Então, no caso aqui, ó, seria o ideal e o mais interessante para quem for tocar esse baixo, você transpor, né? Como eu fiz aqui. Aqui já fica mais fácil para a pessoa tocar e mais dentro de uma realidade do que aqui. Porque aqui exigiria uma técnica muito maior para a pessoa poder pegar essas casas e fazer isso com essa mesma intensidade. Então é isso, gente. Então, pessoal, foi isso no vídeo de hoje, né? Falamos sobre o baixo um pouquinho, de uma forma muito simples para vocês entenderem. Sempre digo, tentar tocar dentro de uma realidade, caso alguém for tocar sua partitura, né? E a gente mostrou naquele vídeo as correções. No próximo vídeo a gente vai falar sobre violão. Dúvidas? Mande para abrancaiopreto@gmail.com. Para quem quiser conhecer as minhas artes em todas as plataformas de streaming, né? Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube, é só procurar por A Branca e o Preto, né? E esses álbuns, né, que estão mostrando. Tem meu livro também, que eu lancei já faz um tempo, chama Draco, Só Amor Transcende as Dimensões, na Amazon. E eu acabei de lançar mais uma single lá no Spotify, que chama Amor e Romântico número 1 e número 2.
Muito obrigado por todos, inscrevam, compartilhem o vídeo e até a próxima.